Olá pessoal, tudo bem? Professor Stefani novamente, continuando com a nossa aula de filosofia. Hoje o nosso assunto será os filósofos contratualistas, tá? Então você pode encontrar o termo filósofos contratualistas, contrato social, pacto social, contratualismo, tá? Se você encontrar essas nomenclaturas, você já sabe que elas se referem ao mesmo assunto, ok? Vamos então verificar quais itens nós iremos estudar. Acompanhe a leitura do material, por favor. Nicolau Maquiavel, o estado de natureza, estado de sociedade e contrato social, principais filósofos contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e alguns exercícios, ok? Então esses são os assuntos que nós vamos estudar nesta aula de hoje, inaugurando aqui com Nicolau Maquiavel. Acompanhe a leitura sobre Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel é um pensador do século, em transição, né, do século XV para o século XVI. E aqui nós temos como a primeira frase dele, os fins justificam os meios. Esta frase aqui não vai ser literalmente dita por Nicolau Maquiavel na obra O Príncipe, essa obra que é uma obra póstuma, ou seja, é uma obra que vai ser publicada após a sua morte. O entendimento que se tem a partir da leitura da obra O Príncipe é que se faz então o esclarecimento, né? Os fins justificam os meios. E nós vamos entender aqui por que a base do pensamento maquiavélico permeia por esta frase, os fins justificam os meios. Tá? O outro item que nós podemos encontrar aí, ele diz, propõe uma separação entre política e ética. E aqui é interessante perceber que nós estamos falando de um período histórico chamado de Renascimento. Tá? E nesse renascimento cultural e científico, a ideia era resgatar os valores da Grécia e da Roma Antiga. Só que Nicolau Maquiavel ele vai na contramão. Por que ele vai na contramão? Aristóteles dizia que ética e política deveriam estar juntas, não podiam ser separadas. Nicolau Maquiavel vai dizer que não, que ética e política devem ser o quê? Separadas, não podem estar juntas. Pois pode ser que seja necessário ao líder, ao príncipe, ao governante, ao rei, que ele faça algo, quando ele tem esse poder político, que ele faça algo que escape aquilo que é ético. Por quê? Porque os fins justificam os meios. E nesse momento, qual é a ideia de Nicolau Maquiavel? É a preservação, é a manutenção do poder. O poder não pode escapar às mãos desse governante. Por isso, os fins justificam os meios. Esse indivíduo, então, se é necessário fazer guerra para que se tenha paz, que faça guerra. Se é necessário matar alguém para que se tenha ordem, que mate alguém. Então, a ideia é fazer o quê? Ter o controle, ter a manutenção e que o poder não escape às mãos desse governante, ok? Outro item que podemos destacar é a defesa dele da não interferência da Igreja Católica. Como bem sabemos, o período medieval é marcado pela ingerência, participação constante da Igreja Católica nas questões políticas. Qual é a ideia, então, aqui de Maquiavel? Ele já está nos apresentando a laicização do Estado, ou seja, um Estado laico. O Estado não deve ter a interferência da Igreja Católica nas tomadas de decisões. A Igreja Católica cabe às questões espirituais, a questão da religião cuidando das questões espirituais, e o Estado cuidando daquilo que é natural, aquilo que pertence ao indivíduo, ao cidadão, ok? Então aqui nós já temos essa defesa de um Estado laico. Outro item que nos chama a atenção é que os seus conceitos políticos auxiliam na compreensão da política vigente em nosso tempo. O que ele está dizendo para nós é que a partir da leitura, a partir do entendimento da obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel, nós podemos então fazer algumas leituras dos acontecimentos políticos que aconteceram no decorrer do tempo. Inclusive, alguns slides mais à frente eu quero fazer essa comparação com vocês, para que vocês possam perceber a aplicação da proposta de Nicolau Maquiavel. Ok? Vamos então para o nosso próximo slide. Acompanhe a leitura, por favor. Constatação de uma natureza humana vil, egoísta, caprichosa e interesseira. Para o governante, é melhor ser amado a ser temido ou é preferível ser temido a ser amado? Volta para cá, por favor. O que Nicolau Maquiavel está dizendo? No primeiro momento, que a natureza humana ela é voltada para o mal. O ser humano é ruim, ele é egoísta, ele é invejoso.
Essa é a característica do ser humano. E então Nicolau Maquiavel faz o seguinte questionamento. Ele vai dizer assim, é melhor ser temido ou ser amado? Aí ele mesmo responde, ele diz, ó, interessante seria ser os dois. Mas se você tiver que abrir mão de um, abra mão ser amado. Por quê? Porque é mais fácil desobedecer a quem se ama do que a quem se teme. Então, um líder, ele não deve ser amado, um líder deve ser temido. Porque os indivíduos vão pensar 2, 3 vezes antes de conspirar, promover uma insurreição, uma revolta contra este líder. Porque eles irão temê-lo e não amá-lo. Você pode pegar como exemplo, dentro de casa, o pai ou a mãe. Se, por exemplo, o pai é mais tranquilo, permite que você faça algumas outras coisas, a mãe é mais rigorosa, casca grossa, provavelmente você vai desobedecer mais o seu pai do que a sua mãe. Ou você pode pegar um exemplo desse dentro da própria sala de aula. Quando você tem um professor que tolera alguns comportamentos seus e outro que não vai tolerar, você vai pensar 2, 3 vezes antes de ter um comportamento inadequado a esse que não tolera. Então perceba que essa proposta, esse pensamento maquiavélico, ele não está muito distante da nossa realidade, ok? Avançando um pouquinho mais, e agora é o momento que eu faço a comparação, mais uma comparação, né? Da proposta de Maquiavel na prática, tá? Agora voltado para o aspecto político mesmo, ok? Acompanhe a leitura, por favor. Vocês podem ver aí a imagem, né, de Hitler, né? E aqui nós temos o seguinte entendimento. Segundo Maquiavel, ao governante cumpre cultivar entre os seus governados o amor e o temor. Adolf Hitler, saudando as formações de seu exército em desfile no ano de 1939, auge de sua popularidade na Alemanha. O que é que nós temos aqui? Hitler consegue muito bem concentrar ser amado, ser idolatrado e ao mesmo tempo ser o quê? Ser temido. Então nós não podemos descartar a ideia de que Hitler, ele é um indivíduo habilidoso. Ele consegue unir esses dois elementos, ser amado e ser temido ao mesmo tempo. Além disso, o seu discurso, o seu poder de persuasão, ele é elevado, ele é muito alto. E ele consegue, então, conquistar as massas. Vocês podem pegar como exemplo, caso queiram aí, depois abra uma aba, e faça a seguinte pesquisa, o discurso de O Ditador, Charlie Chaplin. É um videozinho que vai ter aí 3 minutos. E você vai ver então Chaplin, né, um filme que é uma crítica a Hitler, e no final ele faz um discurso. E esse discurso, você vai perceber que ele provoca no indivíduo uma euforia. Até nós que não temos nada a ver com a situação, quando a gente ouve esse discurso, nós também ficamos eufóricos, entusiasmados. E se alguém, inclusive, no momento chamasse a gente para o campo de batalha, a gente até iria. Tamanho é o poder de persuasão, o poder da oratória, da retórica que Chaplin vai utilizar, tá? Fazendo menção a Hitler, ok? Avançando um pouquinho mais, acompanhe a leitura do material. Estado de natureza, estado de sociedade e contrato social. Volta aqui para mim novamente. O que é que nós temos aqui? A partir de agora, nós vamos entender o que de fato é essa questão do contratualismo. Até agora foi uma introdução ao pensamento político com Nicolau Maquiavel. Agora nós vamos adentrar de fato no tema proposto da nossa aula, tá? Os filósofos contratualistas. Mas antes de entrar nos filósofos, vamos entender o que é o estado de natureza, o pacto ou contrato social e o estado de sociedade. Tendo, primeiramente, o seguinte entendimento, de que o estado de natureza e estado de sociedade, essa palavrinha estado, não é a instituição, mas era a condição, a forma com que vivíamos, tá? Depois a gente vai fazer esse entendimento a partir da instituição Estado, mas quando se fala estado de natureza ou estado de sociedade, era a forma com que nós nos organizávamos e a forma com que nós nos organizamos hoje, ok? Vamos então para a leitura sobre estado de natureza. Acompanhe, por favor. Período em que os homens viviam livres na natureza, sem organização social e política, regras ou leis. É uma hipótese, não necessariamente existiu. O que seria esse estado de natureza? Seria então a forma com que nós vivíamos e que não existia nenhum tipo de legislação. Os indivíduos eram livres e eram iguais.
É isso que ele está chamando a atenção aqui. Não havia nenhum tipo de normativa para poder regular. Não havia nenhum tipo de juiz, de instituição que controlaria a nossa vida. Sabe-se onde e quando nós vivemos dessa forma? Não. Por isso que ele diz que é uma hipótese, é uma possibilidade, não se tem certeza. Porém, os três filósofos contratualistas, Hobbes, Rousseau e Locke, partem do pressuposto de que existiu esse estado de natureza, ok? Nós saímos do estado de natureza para o estado de sociedade. E como se deu essa transição do estado de natureza para o estado de sociedade? Essa transição se deu por conta do pacto ou contrato social. E o que é isto? A passagem do estado de natureza para o estado de sociedade é marcada pelo contrato social, uma espécie de pacto entre os homens. O que ele disse para nós? Ele trouxe a definição do contrato social. Certamente você vai dizer assim, mas em momento algum eu fiz um acordo com alguém. Mas quando nós nascemos, a sociedade já estava então formada, estabelecidas suas regras, estabelecidas suas normas, suas leis. Nós temos então que respeitar, obedecer às regras estabelecidas. Tá? E essas regras, elas existem justamente para que haja uma convivência harmoniosa entre os indivíduos. Cabe a nós respeitá-las, obedecê-las. E esse pacto e esse contrato social nos levou então ao chamado estado de sociedade ou sociedade civil, que é a forma com que nós vivemos nos dias de hoje. Acompanhe a leitura para que possamos entender o que é esse estado de sociedade. Período em que os homens se organizaram em sociedade, transferindo o poder a um terceiro, o Estado, e criaram leis para regular a vida em sociedade. O que é que nós temos aqui? Nós terceirizamos a nossa liberdade. Nós terceirizamos a responsabilidade de administrar a nossa vida. E nós passamos essa responsabilidade para quem? Para o Estado. Agora perceba o Estado com letra maiúscula aí. Estado, instituição. O que vocês devem perceber é que quem vai dizer o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo fazer, é o Estado. E se eu deixar de cumprir as normas estabelecidas por ele, é crime. Então perceba que antes a administração da nossa vida estava na responsabilidade de quem? De nós mesmos, estado de natureza. Mas nós passamos essa responsabilidade para o Estado. Nós terceirizamos algo que nos pertencia. Dou um simples exemplo para vocês. Anualmente, quem tem um ganho aí superior a próximo a R$ 1.900 mensais, essa pessoa tem que fazer a sua declaração de imposto de renda. Só que, comumente, o que essas pessoas fazem? Elas acabam terceirizando essa função. Por quê? Porque como isso é feito uma vez por ano, é numa plataforma onde você não tem uma familiaridade, na plataforma da Receita Federal, pode ser que você deixe de informar algo, pode ser que você deixe de trazer alguma informação que é importante para a sua declaração. E se você fizer isso, você vai pagar uma multa. Se você falhar nas informações, você vai pagar uma multa. O que comumente nós fazemos? Nós pagamos para que uma pessoa faça isso, uma pessoa apta a fazer. Quem é este? O contador. Ele está familiarizado ao processo, a essa declaração. Então perceba que uma responsabilidade que era minha, eu terceirizei, eu passei para outro exercer essa função. A mesma coisa no estado de sociedade. No estado de natureza, eu era responsável pelas minhas ações, pelas decisões, pelas regras, pelas normas. Tá? Não havia nenhum juiz para estabelecer, fazer um julgamento das causas. Tá? Agora não mais. Agora no estado de sociedade nós temos uma instituição responsável por isso, que é o Estado. Ficamos por aqui e no próximo bloco nós voltaremos conversando sobre John Locke, Rousseau e Thomas Hobbes. Ok? Um abraço e até mais.